Mateus capítulo 1, 18 em diante, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Até aqui. O tema dessa meditação é uma mãe chamada Maria. Uma mãe chamada Maria. Muitos pensam que no meio evangélico, Maria não tem um lugar na história, ou meio que deixada de lado, e é engano, porque nós, evangélicos, valorizamos Maria como uma serva do Senhor. Nós não a endeusamos, mas a gente reconhece a função primordial que ela teve no nascimento do unigênito Filho de Deus. Nós não podemos negar que Maria teve uma tarefa grandiosa de ter trazido ao mundo o Filho de Deus. O seu exemplo de vida nos traz grandes lições, as quais podemos aprender ainda hoje. Então não se engane, Maria não é renegada no meio evangélico, porque o nome dela está aqui descrita na palavra de Deus. O seu exemplo é tido como grandioso no nosso meio, ou no meio evangélico. O seu nome, muitas pessoas ainda a têm hoje. Quantas Marias, né, nós temos aí no mundo? E se você for ver a fundo, de onde vem a inspiração dela? Seja de uma forma ou de outra, mas a inspiração veio dela, Maria. Muitos, o nome é Maria José ou José Maria, né? Então, da onde que vem a inspiração? Dela. Então, ela é, sim, relevante na história do cristianismo e na história do povo de Deus. E nós não podemos negar isso. O seu exemplo, nós podemos tirar lição ainda hoje. Maria foi uma mulher que se casou virgem. E muitos ainda chamam hoje a Virgem Maria. Então, no versículo 18, diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida. Então, Maria, ela mostrou os seus nobres valores, conservando puro o seu caráter, o seu corpo. Ela não corrompeu o seu corpo antes do casamento, porque os valores de Maria eram nobres. Nós, cristãos evangélicos, nós precisamos conservar os nossos princípios e valores. Porque os mais nobres valores estão descritos aqui na palavra de Deus. E ela refere-se ao povo de Deus. Então o povo de Deus precisa ser um povo de valores nobres. Ainda que a sua criação venha de uma outra maneira, mas ao aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, precisa ter valores nobres, precisa aprender valores nobres. E nós ensinamos os valores nobres do cristianismo a partir dos primeiros passos de uma conversão. Nós ensinamos. Nós ensinamos a virgindade no casamento aqui na nossa igreja. Nós ensinamos a pureza no pensamento aqui na nossa igreja. Nós ensinamos o caráter ilibado que um cristão deve ter em todas as áreas da sociedade. Nos negócios, na família, com os amigos, nós ensinamos o caráter ilibado. Então, Maria tinha esse perfil.
Maria tinha valores nobres. Casou-se virgem. Então muitos já não valorizam mais esse valor, mas continua sendo valorizado pela palavra de Deus e pelo seu povo. A mãe de Jesus, ela tinha um compromisso com Deus em todas as etapas da sua vida. E Lucas, um pouquinho mais para frente, no capítulo 1 também, do verso 28 em diante, diz assim, contando a mesma história, mas tem um relato interessante. E estando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Olha a Maria aqui. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo essa já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então Maria, ela era uma mulher comprometida com Deus. Então, a partir do momento que ela estava comprometida com Deus, o anjo do Senhor apareceu a ela, lhe trazendo uma incumbência. Apesar de Maria não compreender, a princípio não compreendeu o que aquilo significava, pois ela não tinha relação com homem algum, como poderia engravidar? Ela entendeu a mensagem, ela não entendeu como se daria aquilo, pois era algo inédito. O Filho de Deus viria ao mundo. Ninguém até então teve esse privilégio de trazer ao mundo o Filho de Deus. E então, estéril sempre teve. Sempre houve milagre de nascer alguém de uma estéril, assim como Isabel, sua prima. Mas não era o Filho de Deus. Era um milagre, mas não era o Filho de Deus. Somente Maria teve esse privilégio de trazer ao mundo o Filho de Deus. Então, gente, apesar dos riscos que corria, ela entregou-se totalmente ao propósito de Deus. Que se cumpra em mim. No 38, então Maria diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela não hesitou, apesar de não compreender. Ela não hesitou. Ao engravidar, Maria poderia perder o seu casamento. Porque José sabia, ele não teve relação com ela. Como ela pode aparecer grávida? Então ela correu sérios riscos. E uma mulher, nesta época, ser mãe solteira, era terrível. Mas ela correu o risco. Ela não olhou para ela olhou para Deus. Servo do Senhor, não olha para si ou para os seus problemas. Ele sempre olha para Deus. Isso é ser servo do Senhor. Então a Maria correu todos os riscos porque poderia perder o seu casamento. Ser mãe do Salvador da humanidade foi uma tarefa pesada, mas maravilhosa para uma mera mortal. Olha o tamanho do risco que ela correu, mas olha o tamanho do privilégio. Algo inédito no mundo aconteceu. Maria traria ao mundo o unigênito Filho de Deus. Para ela era o primogênito,
para Deus unigênito. Deus só tem um filho, e o nome dele é Jesus. Mas nós não somos filhos de Deus, somos pela fé no unigênito Filho de Deus. E aí o texto aos Gálatas diz que nós somos adotivos. Nós somos adotados pela fé. O 3,26 diz que todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, olha o privilégio dessa mulher, uma mera mortal, trazer ao mundo o Filho de Deus. Isso é ser servo. Nós muitas vezes queremos o bônus, mas não queremos pagar o preço do ônus. Nós queremos receber a graça de Deus, mas não queremos pagar o preço, porque muitas vezes a fidelidade a Deus exige de nós um preço. Exige renúncia, exige dedicação. Gente, não pense vocês que a mensagem que é pregada aqui, seja por mim ou por quem quer que seja, ela desce assim na nossa frente. Não desce assim. Não chega pelo WhatsApp. Não chega. Não vem pelo e-mail. Não. A mensagem é buscada aqui, ó, no joelho. Porque senão nós não temos nada para falar para vocês. Nós não temos. Então, exige um preço. Para que nós venhamos a cumprir a vontade de Deus, tem um preço. Muitas vezes é as madrugadas orando. Pastor Gedide tem experiência disso. Lá no sul se orava muito, mas era frio demais. Mas o povo orava. Nós precisamos saber que por mais difícil que seja a tarefa, é maravilhosa. A tarefa de Maria era difícil, mas era maravilhosa. Quando nós estamos disponíveis para Deus, é assim então que Deus nos usa. Deus só usa quem está disponível para Ele. Maria estava disponível para Deus e foi usada pelo Senhor. Saber a diferença do papel de mãe e do papel de serva de Deus fez de Maria uma agraciada. Tem pessoas que não sabem o seu papel. Apesar do nosso papel terreno, temos um papel divino a cumprir. Nós somos pais, nós somos mães. Mas nós temos um papel divino para cumprir. Não pense você que você está lá onde você está, meramente trabalhando, né? Meramente para ganhar o seu pão. Não. Você está lá para ser um discípulo de Cristo, um exemplo de servo do Senhor lá no teu trabalho. Então você tem uma tarefa humana, trabalhar 8 horas por dia, né? De segunda a sexta ou de segunda a sábado, mas você tem uma tarefa divina, que é levar o nome do Senhor com o seu testemunho e não apenas com palavras. Então nós temos uma tarefa, nós precisamos saber diferenciar. E muitas vezes nós não sabemos fazer isso e metemos os pés pelas mãos, como muitos dizem, né? Nós não podemos confundir o nosso papel de cristão na sociedade. Muitos não sabem que ainda que estejam desempenhando um papel importante para Deus, somos apenas servo. Meu papel é importante para Deus? É. Meu papel é. Mas eu sou apenas servo. Eu não posso confundir isso. Achar que eu sou alguma coisa, eu sou apenas servo. Maria cumpriu o seu papel de mãe até o último instante de vida do Filho de Deus. Engana-se quem pensa que Maria foi mãe de Deus. Engana-se. E muitas pessoas pensam isso, que Maria foi mãe de Deus. Não. Ela foi mãe do Filho de Deus. Então, apesar de Maria cumprir o seu papel de mãe, ela sabia de quem ele era filho. Ela sabia. Mas ela foi e cumpriu o seu papel de mãe até o último instante da vida de Jesus. Maria, ela apresentou como mãe, ela apresentou Jesus a sua fé. Maria tinha uma fé. E Maria vivia uma vida religiosa. Qual era a religião de Maria? Sabia que muitas pessoas não sabem? Muitas pessoas não sabem. Maria tinha religião? Tinha, Maria tinha uma religião. O judaísmo.
Maria cumpria fielmente todos os ritos da religião judaísmo. E ela apresentou essa fé a Jesus, mesmo sabendo quem Jesus era. Ela levou Jesus para apresentar no templo, depois da sua purificação. Ela levava Jesus para adorar a Deus no templo, todos os anos. Então Maria, ela apresentou a sua fé a Jesus, mesmo sabendo quem Jesus era. Maria levava Jesus ao templo para adorar a Deus. Maria era uma seguidora de Jesus, apesar de ser sua mãe. Apesar de Jesus ser filho de Maria, Maria se colocou à disposição de Jesus para ajudá-lo no seu ministério terreno e para adorá-lo. Maria sempre esteve à disposição de Deus. Estava disponível para gerar o unigênito Filho de Deus, mas estava disponível para seguir o Filho de Deus. Deus usa pessoas que estão disponíveis a Ele. Maria estava disponível antes, durante e depois. Como estamos servindo a Deus? Nós estamos disponíveis para Deus, assim como Maria? Vocês percebem que Maria não é desprezada no meio evangélico? Ela tem um exemplo de vida, ela é um exemplo de serva. Então nós precisamos também seguir o seu exemplo. O que temos apresentado a Deus? Como temos apresentado a Deus a nossa vida? Maria disse, seja feita conforme a tua palavra. Maria estava com Jesus até na crucificação. E Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26, diz assim: Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Maria decidiu sofrer o sofrimento e a dor da perda, pois apesar de Jesus ser o Salvador do mundo, Jesus também era seu filho. Jesus entende a tua e a minha dor. Maria entendeu que a vida cristã era regada à dor e foi até as últimas consequências. Nós não podemos pensar que por estarmos fazendo exatamente a vontade de Deus, nós estaremos livres da dor e do sofrimento. A vida cristã, ela é regada à dor e sofrimento, a renúncias, a muitas vezes perdas. Jesus estava cumprindo o seu ministério ali na cruz, mas Maria estava perdendo seu filho, a quem ela gerou. Então nós não podemos confundir que na vida cristã nós precisamos cumprir o nosso ministério até o fim, ainda que seja regado à dor. Maria estava presente na crucificação. Nós não podemos perder de vista que a vida cristã também tem sofrimento. Ainda que estejamos cumprindo a vontade de Deus, o sofrimento faz parte da vida cristã. Quero concluir pensando, será que temos aprendido com a vida de Maria? O que você tem aprendido com a vida de Maria? Nós muitas vezes rebatemos a idolatria, mas não observamos os traços e o caminho da grande serva do Senhor, que foi Maria. Idolatria não faz parte da nossa fé, mas não podemos negar a grande tarefa executada por essa serva do Senhor. Que você pense no grande exemplo de vida desta mulher.